Bíblia, se você trouxe, em Oséias, capítulo 6, aleluia. Deus está aqui, viu, irmãos? Eu achava que eu era exagerado, mas eu tenho visto alguns pastores no YouTube que são piores do que eu. Teve um pastor no YouTube aí que tudo aquilo que eu falei de urinar no chão do banheiro, ele falou também numa igreja, e duro, viu? Igreja grande, 3.000 membros para lá. E ele falou, falta de educação. E eu achava que eu era o... Mas os pastores estão ficando espertos. Amém? Vamos lá. Diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Oséias 6:1. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Nesta noite, mais uma vez, eu vou falar sobre ferida. E por que eu tenho enfatizado muito sobre ferida? Porque nós que recebemos Jesus como Salvador, e ao receber Jesus como Salvador, recebemos o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, que nos dá os dons, inclusive o dom de cura, maravilhas, prodígios, o mesmo Espírito que nos concede, se nós pedirmos, os frutos do Espírito, mesmo carregando, sendo nós morada desse Espírito, que é maravilhoso, eu vejo em muitos feridas que aos olhos do homem é incurável. E por que muitos cristãos estão feridos? Porque não querem abrir mão, não querem renunciar, não querem viver o verdadeiro evangelho. Os cristãos hoje não esperam mais em Deus, não confiam mais em Deus. E por que eu digo? Porque não sabe esperar Deus o justificar, não sabem esperar o agir de Deus, não conseguem ter paciência para saber que o Deus que ele serve é o Deus que fere e o Deus também que cura. E eu, como pastor, nesses dias, são semanas, eu tenho me preocupado muito com a igreja a qual eu pastoreio. Líderes feridos, conhecedores da palavra, líderes amargurados, líderes carregando mágoas, líderes que não perdoam, não conseguem perdoar, conseguem argumentar, mas não conseguem viver a palavra. Querem ser exaltados, mas não querem se humilhar. Querem ser reconhecidos, mas não querem se apresentar diante de Deus como servo. Nós, Igreja Batista, Tempo de Deus, líderes ou não líderes, membros ou não, ou seja, visitantes também, nós precisamos não apenas sentir o verdadeiro amor, mas viver o verdadeiro amor.
Porque quem vive o verdadeiro amor, ele perdoa. Quem vive o verdadeiro amor, ele tudo suporta. Quem vive o verdadeiro amor, ele renuncia o seu direito para glorificar o nome do Senhor. Mas a igreja hoje não vive mais o verdadeiro amor. A igreja hoje vive o amor de si mesmo. O amor segundo as suas necessidades. O amor segundo as suas vontades. O amor segundo as suas recompensas, as suas trocas. E hoje aqui na Igreja Batista Tempo de Deus, nós iremos mudar isso pelo poder que há no nome de Jesus. Não é pelo meu nome, é no nome de Jesus, porque a palavra não volta vazia. Se porventura todos que aqui estiverem, exceto a mim, não quiserem essa palavra, Deus já tem a qual essa palavra não voltará vazia. Ela não vai voltar vazia. E nós, que somos cristãos, testemunhamos o Senhor lá fora, quando algo ocorre conosco, ou quando Deus nos chama para que Ele manifeste de forma diferente aquilo que nós pensamos e queremos, nós o negamos. Porque eu quero só fazer aquilo que me traz recompensa. É uma recompensa de um elogio, é uma recompensa de uma porta aberta, é uma recompensa de ir na casa de alguém, é uma recompensa de ir no sítio de alguém, é uma recompensa de ser lembrado para ser chamado para um churrasco, mas fazer por amor. Mas fazer por amor, e por esse amor não atrair essas coisas, mas sofrimento e dor. São poucos. A minoria, a maioria quer recompensa em troca da sua renúncia. Mas hoje eu vou mostrar para você, dentro da palavra de Deus, o que é o verdadeiro amor. Está escrito na palavra do Senhor. Então hoje eu vou falar novamente de feridas. Feridas que são causadas por um agente externo. Para quem nunca esteve aqui, ferida é causada por um agente externo. O que essa ferida é? Separação, interrompimento. Então, uma ferida é causada por algo que está do lado de fora. A palavra do Senhor me diz que o Senhor nosso Deus, Ele vai chamar Oséias. Oséias é um profeta do Senhor. E Deus vai chamar Oséias para algo que poucos gostariam de fazer. Vou repetir. Deus vai chamar Oséias para fazer algo que poucos querem fazer. Porque se eu sair pelo banco perguntando, cada uma das pessoas que aqui estão, ei, você quer sentir o que Deus sente? Você quer passar a sentir o que Deus passa todos os dias com a sua atitude? A maioria, se não todos, vão dizer, eu não preciso disso. Ele já fez isso por mim. Só que a Bíblia me diz que Deus, Ele vai chamar Oséias como profeta para falar ao povo aquilo que Deus quer e aquilo que o povo precisa. Mas para com Oséias, Deus vai fazer Oséias sentir o que Deus sentia e sente quando alguém o trai, quando alguém é infiel, quando alguém o abandona, quando alguém deixa de o servir e vai servir outro Deus. Ei, preste atenção, Deus está chamando um homem por nome de Oséias para sentir o que é infidelidade. O Senhor está chamando um homem para que ele possa sentir o que é uma traição, um adultério. O Senhor está chamando um homem para sentir
O Senhor está fazendo um homem sentir o que é uma ingratidão. Porque é muito fácil eu falar, é fácil eu questionar, é fácil eu argumentar. Agora eu quero é sentir. O que é receber como recompensa a infidelidade, uma vez que eu fui fiel. Eu quero ver, receber a ingratidão, uma vez que eu fui grato, abençoei. O Senhor chama Oséias. E Oséias, para quem não sabe, é um profeta. E esse profeta, ele ali está tipificando Deus. A Bíblia me diz que a ordem de Deus para Oséias é: case com uma prostituta. Vai no prostíbulo e busca uma prostituta. Essa prostituta representa Israel, a mulher. Então preste atenção. Oséias representa Deus. Gomer, esposa de Oséias, vai representar Israel. E a ordem de Deus para Oséias é: vá a um prostíbulo e pegue uma mulher, escolha. Ele escolheu Gomer. Gomer é prostituta. O que o Senhor está querendo dizer é que Israel se prostituiu. Israel se vendeu. Ei, a mulher de Deus se vendeu. A mulher de Deus se prostituiu. A mulher de Deus adulterou. A mulher de Deus foi ingrata com Deus. Eu estou querendo mostrar a você o nível que a igreja hoje está, de infidelidade, de idolatria, de imoralidade, e ainda acha que está correta. Israel achava que estava correto. O povo de Israel, a nação escolhida do Senhor, achava que as suas condutas eram corretas. Deus então vai chamar Oséias. Ele chama Oséias. E a Bíblia me diz que Oséias então vai escolher uma prostituta por nome de Gomer e vai casar com Gomer. Gomer representa Israel. Oséias representa Deus. Deus vai usar o casamento, o matrimônio. Ei, casal, Deus vai usar o matrimônio para mostrar para a nação de Israel e ao mesmo tempo fazer Oséias sentir na pele, na alma, no coração, o que é ser traído. Eu vou repetir isso aqui. Deus vai usar o matrimônio. Você não está entendendo não? Você que é casado, Deus pode usar o seu matrimônio para manifestar uma vontade dEle, um querer dEle. Deus pode usar o seu matrimônio para mostrar a outras pessoas que elas precisam mudar o seu posicionamento, o seu comportamento. Deus também pode usar o seu matrimônio para ferir você. Ferida essa que vai fazer você entender o que é o verdadeiro amor. Ouça, quando o Senhor uniu você, homem e mulher, Ele uniu você para você tipificar o casamento de Jesus com a sua igreja. O seu matrimônio tem que ser um instrumento de Deus para testemunhar. Não é o ódio, não é a briga, não é a contenda, não é o roubo, não é o adultério, não é a fornicação, não é a traição, não, é a glória de Deus, é a presença de Deus, é para manifestar a fidelidade, é para manifestar a união, é para manifestar a comunhão, é para manifestar o prazer, é para manifestar a paz, é para manifestar a alegria. Não isso que o seu casamento está manifestando. E às vezes se questiona, por quê? É porque vocês não querem viver o verdadeiro evangelho. Como marido, como mulher,
E os filhos também, como filhos, não querem viver o verdadeiro evangelho. Mas o Senhor vai chamar Oséias. Oséias aceitou. Ele casou. E agora, ele vai sentir o que é a infidelidade. Israel transgrediu a lei do Senhor. Israel abandonou o Senhor. Israel procurou a idolatria. Israel procurou o adultério. Israel foi ingrato com aquele que escolheu para ser a menina dos seus olhos. A Bíblia diz que quando Deus chama Oséias para casar com uma prostituta, Deus, está querendo dizer assim para Oséias: Oséias, eu quero que você passe a sentir o que eu sinto. Eu quero que você sinta a dor da infidelidade, sinta a dor da ingratidão. Eu quero que você sinta a dor do abandono. Eu quero que você sinta a dor da separação. Oséias, eu quero que você sinta na tua alma, porque Gomer vai fazer a mesma coisa com você. Você vai lá, Oséias, vai tirar ela do prostíbulo, vai limpar ela, você vai adornar ela, você vai deitar com ela, mas depois ela vai te trair, Oséias. Oséias, eu quero que você sinta o que é uma ingratidão, Oséias, porque Gomer vai fazer isso com você. Você vai dar ela tudo, mas ela vai preferir voltar para o prostíbulo. Ela vai preferir ficar com os cafetões. É isso que Israel faz comigo, Oséias. Então eu quero, Oséias, não apenas que você fale, mas que você sinta. E Oséias então casou. Oséias teve filhos. Gomer foi toda adornada, restaurada. Aquela que não tinha nada passou a ter tudo. Somos nós, não tínhamos nada, agora nós temos tudo. Tudo que nós tínhamos era passageiro, mas agora o que nós temos é eterno. Mas mesmo tendo algo eterno, nós adulteramos. Somos infiéis, somos ingratos. Não queremos estar na casa do Senhor todos os dias, mas querem estar em outros lugares todos os dias. Somos ingratos. O Senhor nos abençoa com toda a terra e a sua plenitude, mas não podemos dar 10%, ou não podemos ofertar, ou não podemos ajudar o próximo. Nós somos ingratos. Não tínhamos nada. 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 Mas a ingratidão, amados, a ingratidão tem dominado os cristãos. A ingratidão tem dominado a noiva. A infidelidade tem prevalecido sobre a noiva. A idolatria tem prevalecido sobre a noiva. O Senhor então vai usar Oséias. Oséias então vai passar a sentir na alma a dor do adultério, a dor da traição, a dor do abandono, a dor da ingratidão. Ei, Oséias vai passar a sentir, por quê? Porque tem propósito. Sabe qual é o propósito? É revelar à nação de Israel o que ela tem feito contra o Deus que a formou, escolheu e separou. Ouça isso, sendo você casado ou não, ouça isso. Deus permite ter feridas para que possamos manifestar o verdadeiro amor. Oséias ali não apenas iria sentir a dor da infidelidade, do adultério, da traição, da ingratidão, não. O Senhor ia permitir Oséias aplicar o amor verdadeiro.
Porque quem ama verdadeiramente perdoa. Eu vou repetir, quem ama verdadeiramente perdoa. Vou melhorar, quem tem Deus verdadeiramente perdoa. Quem tem Deus verdadeiramente ama. E se você não perdoa, não sou eu que estou dizendo, é a palavra, que você não ama a Deus verdadeiramente. E pode ser que não tem Deus verdadeiramente. Porque Ele mesmo vai dizer, se vocês não perdoarem, eu também não perdoo. Ouça, Deus permite ter feridas para que possamos manifestar o verdadeiro amor. Deus permite pessoas nos ferir para ver se há em nós o verdadeiro amor. Ao mesmo tempo que Deus fazia Oséias sentir, Deus também estava querendo ver se Oséias amava. Porque Gomé foi infiel, Gomé foi ingrata, Gomé abandonou Oséias. Oséias investiu em Gomé, Oséias gastou dinheiro com Gomé, Oséias restaurou Gomé amando do Senhor. Mas agora a ingratidão bateu na porta e ela vai embora. Só que a ordem do Senhor é, vai lá, traga ela de volta. Quando o Senhor ordena a Oséias ir, Ele está dizendo assim, olha Oséias, eu sei que você está ferido. E a sua ferida parece incurável, porque ninguém quer perdoar quem traiu. Perdoar um ingrato até vai, mas quem praticou o adultério é difícil perdoar. Mas eu quero, viu Oséias, que você volte lá no prostíbulo, e aquela que deitou com vários homens, traga ela de volta para sua casa. Oséias, eu quero que você vá lá no prostíbulo e traga aquela que disse para você que foi pouco aquilo que você fez para ela. Porque ingratidão é isso. A pessoa acha que é pouco aquilo que fez para ela, embora ela não tivesse nada. O Senhor então ordena, Ele vai. E indo, a Bíblia diz que Ele vai comprá-la novamente, porque o cafetão queria dinheiro. E a Bíblia diz que Ele volta com ela para dentro de casa. Você não prestou atenção não? Que se Oséias representa Deus, Gomé representa Israel. Sim ou não? Então Jesus é Jesus e nós somos a noiva, a igreja. Você não prestou atenção no que Jesus fez por você não? Oséias comprou novamente Gomé. A Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, o ferido pela minha e a sua transgressão, agora Ele vai derramar o sangue dele para comprar nós. Mas mesmo assim você não dá valor. Não foi pela transgressão dele, foi pela minha e a sua transgressão. Somos nós que o traímos, somos nós que o negamos. É fácil falar de Pedro. Pedro negou. E você nessa semana, quantas vezes já negou ele? Negou por causa do dinheiro, negou por causa do trabalho, negou por causa da mãe, por causa do filho, por causa do pai. Um negou por causa da enfermidade que você tem. A todo momento você nega. A todo momento você está negando o Senhor. Mas chega aqui no altar e diz, Pedro negou o Senhor, então vou mudar. E aquele que o traiu, Judas? Tem gente que ama pregar sobre traição. Mas e você? Traiu o Senhor por causa de um sanduíche, por causa de uma pizza? Traiu o Senhor por causa de uma viagem? Traiu o Senhor por causa de uma propina, uma abertura em um negócio? Meu Deus do céu! Ei, Jesus, que não havia nele nenhuma transgressão, ferido pelas nossas transgressões, a Bíblia diz que Ele vai lá na cruz do Calvário, e na cruz do Calvário Ele vai derramar o sangue. Por quê? Porque Ele ama. Porque Oséias foi lá? Porque o Deus que o mandou ir lá é o Deus amor. E Deus estava querendo mostrar a Oséias que independente daquilo que os outros fazem, Ele não deixa de amar. O grande problema da igreja é esse, que dependendo daquilo que o outro faz comigo, eu não amo mais. Olha para Oséias.
E Oséias vai fazer aquilo que o Senhor ordenou. Vai lá, traga de volta, dê um banho nela, fica 7 dias sem deitar com ela, ornamenta ela de novo, veste ela, dá comida, e depois volta a se relacionar com ela. Sou eu assim com o meu povo, Oséias. Esse povo me trai todo dia. Esse povo procura outros deuses todo dia. Quantas pessoas que vêm aqui, amados, só querem revelação. Chega amanhã, 6 horas, 7 horas da manhã, pega o jornal Super e está lá olhando o horóscopo. Eu sou do signo de Peixes, e lá está dizendo que hoje vai abrir porta. Não vai, se Deus não quiser. Lê aqui minha mão. Eu vou lá na macumbinha hoje. Lembrei daquele terreiro lá perto da minha casa. Não adora o Senhor, mas adora Neymar, adora Messi, adora o pastorzão aqui, mas não adora a Deus. Tudo é pastorzão e Jesus nada. Meu Deus, está errado. Está errado. E a ingratidão? Quantos ingratos passaram por aqui, não tinha nada e Deus fez tudo, e hoje não estão servindo em lugar nenhum. Quantos ingratos nós temos aqui, que Deus fez, que Deus faz, que Deus usou um, usou outro, mas mesmo assim não está contente com aquilo que Deus já concedeu. Por isso fala mal, critica, difama, e aí vai. Olha, Oséias, está tendo que lidar agora com o amor de Deus. Sabe, esse amor não é igual ao seu não. O amor de Deus tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Não é igual ao seu não, passageiro. O seu é passageiro, o seu é momentâneo, o seu é a base de lucro. O seu é a base de lucro. Se eu não ganhar nada em troca, eu não perdoo. Se eu não ganhar nada em troca, eu não ajudo. Se eu não ganhar nada em troca, nada eu faço. Eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Mas não foi com Oséias assim. Quando nós nos colocamos na posição que o Senhor quer, nós não temos mais direito a nada, a não ser em obedecer a Ele. O Senhor mandou ele chamar, ele chamou. Está ela de novo dentro de casa. E olha só o que é triste, Wesley. Olha o que é triste, pastorzito, pastor Edinaldo, olha o que é triste. A Bíblia diz aqui em Oséias capítulo 6, que o povo de Israel está dizendo assim: olha, o Senhor nos despedaçou. Eles sabem o porquê o Senhor o despedaçou, porque o Senhor não despedaça ninguém à toa. O Senhor sabe que nós o ferimos. O Senhor sabe que nós o ferimos com a infidelidade, que nós o ferimos com a idolatria, que nós o ferimos com a ingratidão. Ele sabe, irmãos. E é por isso que quando você vai orar, quando eu vou orar, o que é que nós fazemos? Senhor, nos perdoe. Perdoa porque hoje eu deveria orar e não orei, eu procurei fazer outras coisas. Senhor, hoje é dia de eu ir no culto, mas surgiu um negócio aqui mais importante que o Senhor. Então, mas o Senhor, eu sei que o Senhor perdoa, então me perdoa. Não é assim, irmãos? Eu tenho um costume de dizer na igreja que os únicos dias que não deveria ter nenhuma programação, exceto vir cultuar o Senhor, mas aqui é o contrário. No dia de culto tem que arrumar não sei o quê. No dia de culto é o dentista. No dia de culto é o cabeleireiro. No dia de culto é visita à noite. No dia de culto é visita. É tudo no dia de culto. Povo ingrato. Ingrato com aquele que ficou lá no madeiro por amor a você, por amar a você. A Bíblia diz então que Oséias vai sentir o que é o verdadeiro amor. Irmãos, quem sente e tem e vive o verdadeiro amor, ele ama, ele perdoa. Você precisa perdoar.
para você sentir o que é o verdadeiro amor. Você precisa perdoar sem querer algo em troca. Você precisa amar sem querer algo em troca. Oséias amava Gomer, como Cristo amava e ama a sua mulher, como Deus ama a sua mulher Israel, como Jesus ama a sua noiva, igreja. Oséias amava Gomer, uma prostituta. Eu estou dizendo para você que Deus ama a prostituta. E aqui não é uma pessoa, Deus ama a prostituta, sua noiva. Deus ama a prostituta, sua mulher. Porque você não está aqui por mérito seu, você está aqui por amor de Cristo. Você não está aqui porque você é bonita, linda, canta bem, prega bem, se veste bem. Não, você está aqui porque existe um Deus que amou você de tal maneira, que enviou o único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não estamos aqui porque somos numerosos por demais, não. Porque somos fortes, não. É porque Ele nos ama. Quando Oséias vai buscar Gomer no prostíbulo, Oséias está dizendo: agora eu sei o que é amar verdadeiramente. Porque quem ama não olha para o passado. Quem ama não fica olhando para o passado. Quem ama olha para aquele que o amou sobre todas as coisas. Pare de ficar olhando aquilo que aconteceu no passado. Olhe para o Senhor que te perdoa todos os dias. E aprenda também a perdoar. E quem perdoa não fica jogando na cara do outro o que ocorreu, não. Quem perdoa vive o amor de Cristo, ama. Oséias não ficou falando para Gomer: você é uma prostituta, você é uma vagabunda, você me traiu, você não tem direito a nada, vaza daqui. Não, não. Ele colocou ela dentro de casa, deu ela novamente comida, roupa e um matrimônio de novo. Vamos aprender, irmãos. Mas para aprender, eu preciso aprender também a falar com o Senhor. Queira você sentir o que Deus sente somente quando você o trai, somente quando você o abandona. Faz isso, ore a Ele: Senhor, me permita sentir no meu coração, na minha alma, quando eu ignoro o Senhor, como que o Senhor sente? Quando o Senhor fala comigo e eu faço vista grossa. Quando o Senhor usa o pastor ou qualquer um outro aqui na igreja para falar comigo e eu ignoro. Senhor, me permita eu sentir aquilo que o Senhor sente todas as vezes que eu marquei algo com o Senhor e não fui. Falei que iria fazer para o Senhor e não fiz. Senhor, permita eu sentir o que é o Senhor sentir quando eu não estou na igreja cultuando ao Senhor. Porque o trabalho é mais importante, porque a família é mais importante, porque a roupa é mais importante, as contas são mais importantes. Ei, irmãos, já é o segundo pedido que eu faço aqui à igreja. Espero que vocês tenham ousadia para orar dessa forma. E eu não peço para você sentir o que outros aqui sentem. Eu quero que você peça a Deus para que você venha sentir o que você tem feito com Deus. Porque aqui nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos sentir aquilo que aquele que nos abençoa sente quando nós fazemos a obra relaxadamente. A ingratidão até que vai, né? Você leva, mas a infidelidade. Agora imagina Deus que disse ao seu povo: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Somente ao Senhor cultuar,
prestai culto somente ao Senhor. Aí ele está vendo agora o povo dele, sabe aonde? Sabe aonde? Pode falar? Ou você vai ficar com raiva de mim? Na quadrilha. Festa de São João. Ele está vendo o povo dele, sabe aonde? Lá naquele lugar lá, Ribeirão Preto. Negócio de rodeio. Lá em Barretos. É! E aí já foi muita coisa na sua mente, né? Você lembrou, né? Lembrou, né? Agora eu não queria que você lembrasse, eu quero que você sinta o que é ser abandonado. E olha o que ele diz: eu jamais desampararei um filho meu. Você trai, você adultera, você é ingrato, mas ele diz: eu permaneço fiel. Fiel. O Senhor estava mostrando para Oséias: esse sou eu, Oséias. Esse sou eu, Oséias. Faço tudo por amor a vocês. E olha o que eu recebo em troca, Oséias. Sentiu aí, Oséias? É, Senhor, senti. Mas eu também pude ver que o amor verdadeiro tudo suporta. O amor verdadeiro suporta a traição. O amor verdadeiro suporta a ingratidão. O amor verdadeiro suporta a idolatria. O amor verdadeiro suporta a infidelidade. O amor verdadeiro suporta o roubo. O amor verdadeiro suporta o homicídio. Suporta o sequestro. O amor verdadeiro suporta tudo. Tudo. O que nos separará do amor de Cristo? Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada. Mas presta atenção, é do amor dele. Dele para conosco, nada. Nem a morte, nem a altura, nem profundidade, nem presente, nem passado, nem futuro. Nada nos separará. Nada. Nada do amor dele para conosco. E o nosso para com ele. O que tem separado? Eu digo, irmão, todas as vezes aqui na igreja, o carro, a casa, dinheiro, família, empresa, tudo isso tem feito. Tudo. Em alguns casos até igreja. Em alguns casos até ministério na igreja. É mais importante do que o próprio Deus. Hoje é noite que nós entendemos pela palavra que Deus nos despedaça porque nós quebramos a nossa aliança com Ele. Sabe por que Deus despedaçou a sua mulher? O que é despedaçar? Você já partiu um frango? Já? Você pega a carne, né? A peça, não corta do jeito que você quer? Então Deus despedaçou Israel, a sua mulher. Por que Deus despedaçou? Porque quebraram a aliança. Que aliança? De servir o único Deus verdadeiro. Esses despedaçados, feridos, entenderam que eles precisavam, sabe de quê? Voltar para o Senhor. E não somente voltar, mas eles precisavam conhecer o Senhor, porque eles não conheciam o Senhor como deveria. Sabe o que eu vejo na igreja de hoje? Que ela não conhece o Senhor como deveria. Por isso em Oséias, no capítulo 6, ele vai dizer que nós devemos prosseguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. Prosseguir em conhecer ao Senhor. Estou convidando a você que foi despedaçado, você que foi ferido pelas suas transgressões, e você que feriu o Senhor, estou convidando a você a voltar. Volta. Está escrito aqui, ó. Está escrito. Olha aqui, ó. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra.
Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina que passa. Ele está falando para nós: o amor que vocês sentem por mim é como a neblina que passa. Sabe o que ele está querendo dizer? Vocês só demonstram que me amam quando são remunerados. Vocês só demonstram que me amam quando eu curo, quando eu saro, quando eu liberto, quando eu abro porta. Mas quando eu abro uma ferida, vocês me condenam. Quando eu abro uma ferida por causa das suas transgressões, vocês não querem mais me servir. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Deus de injustiça? Deus de ódio? Deus que mata? É muitos argumentos. Deus não pode fazer isso. Quem não pode fazer é você, porque o dono dessa terra é Ele. Ele criou tudo, Ele manda em tudo, é dele. E eu encerro. Por isso eu os despedacei, olha só. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpago sobre vocês. Pois desejo misericórdia e não sacrifício. Está sacrificando demais e não tem misericórdia nenhuma. É muita oferta para nenhum amor. É muito sacrifício para nenhum amor, irmãos. Deus está dizendo: eu não quero sacrifício não, quero é misericórdia. E só age de misericórdia aquele que ama, irmãos. Pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Deus prefere que você o conheça do que você ficar aí fazendo um sacrifício de tolo. Ai, vamos para casa. Versículo 10, ele diz assim: vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostituiu e Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita, para quando eu trouxer de volta o meu povo. Olha só que Deus de amor é esse. O povo peca, o povo fere o Senhor usa um profeta para mostrar a sua dor, aquilo que o Senhor quer, e no final ele vai fazer promessa: quando eu trouxer você de volta. Não prestaram atenção não. Ele está dizendo aqui, eu vou repetir, também para você, Judá, foi determinada uma colheita, para quando eu trouxer. O Senhor está pedindo aqui para o povo voltar. Ele está falando que quando ele é diferente, irmão. Ele aqui não pediu para voltar. Ele está dizendo que ele vai trazer. E quando ele trouxer, ele vai cumprir com isso aqui que ele está prometendo, o quê? Uma grande colheita já determinada por Deus. Agora eu pulei, está escrito aqui no versículo 2: depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Depois de quantos dias? Ele nos dará vida novamente. E ao 3º dia, Deus, ao 3º, vou perguntar, depois de quantos dias que ele morreu, ele ressuscitou? Terceiro dia, Ele restaurará, para quê? Para que vivamos. Ei, Jesus morreu lá na cruz do Calvário, ressuscitou no 3º dia, para que nós pudéssemos viver. Não é no shopping, não é na minha vidinha, não é na minha ganância, não é no meu dinheiro. Ele está dizendo: na minha presença.
Eu sei que muitos não gostam, irmãos, mas é a verdade. O carro que Deus deu hoje é o mesmo amanhã que faz você não vir mais na igreja. A casa que Deus deu, o marido que Deus deu, a mulher que Deus deu, você sabe disso, está cansado de saber. Agora não basta apenas saber, tem que mudar de vida. Por que Davi era um homem segundo o coração do Senhor? Porque embora ele tenha pecado contra o Senhor, ele disse algo: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar todos os dias na tua casa e contemplar a tua beleza. Davi também vai dizer: Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Só quem ama a Deus fala isso. Se eu falar que eu não vou fechar a igreja, nós vamos fazer culto até domingo, vai ficar eu e a minha esposa aqui. Se eu estender mais 10 minutos, já pecaram. Alguns. Por quê? Porque não ama a Deus verdadeiramente. Ama a Deus por aquilo que Ele dá, não por aquilo que Ele é. Nós precisamos aprender a amar a Deus sobre aquilo que Ele é. Que Ele é. Iremos orar, amados. E às vezes nós achamos distante isso que nós ouvimos aqui na igreja de pregação. Mas mais uma vez, eu como homem de Deus, eu vou alertar vocês. E quero convidar vocês, eu vou colocar lá no papo do pastorzão, depois vocês espalhem. Recentemente, foi 4 pastores para a Venezuela. Porém, esses pastores tiveram que comprar passagem para ir pelo Panamá. E com muito custo, permitiram eles entrarem. E esse pastor que lá entrou, ele vai dar um testemunho numa igreja. E ele vai falar da realidade da Venezuela. Aquele pastor que foi lá para pregar a palavra, ele diz nesse testemunho, que um médico na Venezuela ganha por mês R$60. Uma professora ganha R$10 por mês. Ele pregando nas igrejas, o que deram para ele de comer foi um pedaço de pão com água. E muitos cristãos, e aqui eu estou falando para os cristãos que dizem que são, acham que o comunismo não vai entrar aqui dentro. Já entrou. Acha que isso não pode ocorrer no Brasil? Pode. E vocês não querem se atentar para isso. E sabe o que esse pastor lá diz? Que tudo começou com Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa Leite, e o governo investindo dinheiro nos cristãos, pastores, para que fazer uma massa política no povo, dando dinheiro, para que hoje não tivesse mais liberdade. Amados, sei que tem muitos petistas aqui, o problema é seu. Sei que tem muitos aqui de direita, o problema também é seu. A minha questão é, está na palavra que quando o ímpio governa, o justo se alegra? Está na palavra que quando alguém que serve a demônios, o povo se alegra? Está na palavra que é sem suor que eu vou levar o negócio para minha casa para comer? Está na palavra que Deus não conhece? Uma vez você teve relacionamento, ela engravidou, não conhece lá já? Não. Só que o que os cristãos fazem? Não querem trabalhar, já vai contra a palavra, porque a palavra diz que aquele que não trabalha também não coma. Não querem trabalhar. Aí é Bolsa Gás, Bolsa Leite, Bolsa Família. A minha pergunta é, você tem feito compra no cartão? Já viu o tanto de juros?
Você vai ver ano que vem. Mas eu falo isso, os cristãos aqui, que são petistas, ah lá, e está indo contra o PT, não. Está indo contra a palavra, vai contra mim. Feliz é a nação cujo Deus é o